Hey there, Brainiac, welcome. A gente vai dar continuidade ao nosso módulo de neurologia e a gente vai continuar o nosso vídeo anterior, no qual a gente estava falando dos processos bioquímicos que acontecem na nossa memória. No vídeo anterior, a gente falou sobre a sensibilização e a habituação, e nesse vídeo a gente fala sobre a potenciação de longo prazo e a depressão de longo prazo, tá bom? Então, eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início aos nossos estudos. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação, porque assim fica melhor da gente visualizar também. Vou colocar. Então, pessoal, a potenciação de longo prazo era geralmente referida pela sigla LTP, que vem do inglês Long Term Potentiation, então a potenciação de longo prazo, que significa consolidação das memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, tudo bem? Então, para a gente entender a potenciação de longo prazo, a gente tem que lembrar qual é a estrutura do nosso cérebro que faz a consolidação de memórias declarativas de curto prazo em memórias declarativas de longo prazo, que é o nosso hipocampo, tudo bem? E o hipocampo, pessoal, ele tem várias conexões de neurônios entre ele mesmo. Mas a gente, quando for estudar a potenciação de longo prazo, a gente vai estudar uma conexão em específico do hipocampo, que é chamada de caminho colateral de Schaffer, fibras colaterais de Schaffer, que vai ser a comunicação dos neurônios CA3 do hipocampo com o neurônio CA1 do hipocampo, tá bom? Então, esse é a comunicação dos neurônios que a gente vai estudar aqui, principalmente na nossa potenciação de longo prazo. Sendo que o neurônio CA3 ele vai ser o neurônio pré-sináptico, e o neurônio CA1 ele vai ser o neurônio pós-sináptico, o neurônio que vai receber os neurotransmissores, tudo bem? E outro conceito importante da gente saber também, pessoal, é que a potenciação de longo prazo ela vai ser dividida em precoce e tardia. Existe uma outra possibilidade. Pode ser que a informação ela não se torne nem memória de longo prazo, nem precoce, nem tardia. Pode ser que ela permaneça uma memória de curto prazo. Então a gente vai ver todas essas possibilidades no vídeo de hoje, tá bom? Então, pessoal, essa é a comunicação entre os nossos neurônios CA3 e CA1 que a gente viu anteriormente, aqui na comunicação das fibras colaterais de Schaffer, essa região do hipocampo. E o que que vai acontecer? As fibras CA3 elas vão liberar glutamato. E o glutamato ele vai ter dois tipos de receptores. Os receptores tipo AMPA e o receptor NMDA. O receptor tipo AMPA ele vai ser mais sensível ao glutamato, ou seja, ele vai precisar de menos glutamato para ele funcionar. Enquanto o receptor NMDA ele vai requerer um estímulo mais forte de glutamato para ele conseguir funcionar. Porque o receptor NMDA ele tem uma molécula de magnésio que vai bloquear a entrada de sódio aqui. Então, só com um estímulo mais forte, com uma forte despolarização, que a gente consegue remover essa molécula de magnésio, consequentemente fazer o receptor NMDA funcionar. Então, nesse primeiro momento, o que está sendo representado para a gente seria um estímulo mais fraco. Então, o estímulo mais fraco, ele libera uma quantidade pequena de glutamato na fenda pré-sináptica. E aqui, com a liberação de pouco glutamato, a gente liga esse glutamato no receptor tipo AMPA, ele vai abrir os canais de sódio e permitir com que o sódio que estava de fora da célula vai entrar, fazendo o lado de dentro ficar mais positivo. Então, vai acontecer um processo de despolarização, um processo de potencial de ação, de sinapse. Então, o estímulo ele foi captado, existiu esse estímulo. Só que o estímulo não foi forte o suficiente para abrir o canal de MDA. Então a gente fala que esse estímulo ele não se tornou uma potenciação de longo prazo, ele continuou como uma memória de curto prazo, tá bom? Esse processo que a gente chama de seleção. Selecionar as memórias que vão se tornar de curto prazo e de longo prazo, baseado na força do estímulo. Muito importante para a gente memorizar e lembrar só das coisas que são mais importantes, para a gente não ter que lembrar tudo que a gente faz, senão a gente não ia conseguir diferenciar as coisas importantes das coisas banais que a gente pode esquecer, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, seria a comunicação do neurônio CA3 e CA1, as fibras de Schaffer, e seria uma comunicação mais fraca, ou seja, liberação de pouco glutamato. Existe uma segunda possibilidade também, pessoal. Existe a possibilidade o estímulo ele ser mais forte. Então, o estímulo sendo mais forte, vai ter liberação de mais glutamato. Quando libera mais glutamato, o glutamato ele vai manter o receptor tipo AMPA aberto por mais tempo. Se ele ficar aberto por mais tempo, mais sódio vai entrar aqui dentro do neurônio. Consequentemente, a despolarização vai ser maior. Então, com a maior despolarização, se ela for forte o suficiente, isso vai estimular que a molécula de magnésio que estava no receptor NMDA, ela vai sair. Essa molécula saindo, o glutamato ele consegue abrir esse receptor NMDA. Consequentemente, o sódio ele vai começar a entrar aqui também, despolarizando a célula. Então, o que que aconteceu nesse estímulo forte? O CA3 liberou o glutamato que ligou no MDA, no AMPA e no NMDA.
Ele manteve o receptor tipo AMPA aberto por mais tempo, porque teve mais glutamato. Então, mais sódio entrou, teve uma maior despolarização, pegou a molécula de magnésio e removeu do receptor NMDA. Consequentemente, a gente conseguiu abrir o receptor NMDA para a entrada de mais sódio. E no final, quando acaba de entrar sódio, a gente tem a entrada de cálcio. E a gente sabe que o cálcio ele é um segundo mensageiro muito importante. Ele tem relação com segundos mensageiros muito importantes. Então, quando entra a molécula de cálcio aqui no receptor NMDA, vai dar início ao que a gente chama de potenciação de longo prazo, né? Então, esse é o mecanismo que a gente tem que ter na mente para dar início à potenciação de longo prazo. O estímulo tem que ser forte o suficiente para tirar o magnésio para a entrada de cálcio. Então, quando o cálcio entra, a gente tem duas possibilidades: fazer a potenciação de longo prazo precoce e depois ela pode evoluir para uma potenciação de longo prazo tardia, tá bom? Então, o que acontece na potenciação de longo prazo precoce? A gente fez todo aquele processo, tirou o magnésio do receptor NMDA, o cálcio ele entrou aqui pelos canais de cálcio. Quando ele entra, o cálcio ele vai se ligar a uma proteína ligante de cálcio. Nesse caso, geralmente vai ser a calmodina. E quando a calmodina se liga no cálcio, isso aciona duas proteínas, a CAMP2 e a PKC. Essas duas proteínas que são ativadas pela ligação da calmodina, então a formação do complexo calmodina-cálcio, tá bom? E o que essas proteínas elas vão fazer? Primeiro, a gente tem que lembrar que a CAMP2 ela vai ter uma capacidade de autofosforilação. Então, quando ela percebe a presença da calmodina, ela pode fazer a autofosforilação. Então, ela começa a atuar de forma autônoma, independente desse mecanismo aqui, depois que isso acontecer, tá bom? Mas o que que elas vão fazer? A proteína PKC ela vai ter a principal função de pegar receptores tipo AMPA, que eles ficam localizados aqui no citosol. E a PKC ela vai pegar esses receptores tipo AMPA e ele vai expressar esses receptores na membrana. Consequentemente, a próxima vez que haver uma liberação de glutamato, o vai ter mais receptores de glutamato, então vai entrar mais cálcio. Vai entrar mais sódio, vai entrar mais cálcio. A despolarização ela vai ser melhor. Então, esse é um processo de feedback positivo, digamos assim. Porque sempre que a gente tiver um estímulo, esse processo vai acontecer e vai chamar a PKC. E sempre que tiver a PKC, ela vai colocar novos receptores de AMPA para a gente ter uma entrada maior de cálcio. Quando tem uma entrada maior de cálcio, chama PKC e a PKC vai fazer esse processo mais uma vez. Então, os estímulos eles vão se fortificando à maneira que eles vão se repetindo aqui no hipocampo, tudo bem? Importante a gente saber isso. Enquanto a CAMP2, pessoal, ela vai ter um poder maior de fosforilação, então ela vai fosforilar os receptores tipo AMPA, mantendo eles abertos por mais tempo, consequentemente tendo uma despolarização maior. Se tem uma despolarização maior, tem uma susceptibilidade maior a conseguir tirar o magnésio do receptor do MDA e permitir a entrada de sódio e depois de cálcio aqui também, tá bom? Então, essas são as duas principais funções das proteínas PKC e a CAMP2. A CAMP2 vai fazer a fosforilação do AMPA e a PKC vai pegar os receptores citosólicos e expressar eles aqui na membrana, tudo bem? Pessoal, então agora a gente pode falar um pouquinho sobre a potenciação de longo prazo tardia. Então, o que que vai ser essa potenciação de longo prazo tardia? Ela vai ser o processo sequente à potenciação de longo prazo precoce. E o que vai diferenciar ela mesmo é que ela vai ter a expressão de genes e de proteínas. Então, quanto à potenciação de longo prazo precoce, ela é uma memória de longo prazo, mas ela pode ser esquecida cerca de 3 a 6 horas depois do estímulo. Por quê? Porque a gente não teve uma alteração física aqui mesmo, a gente teve uma alteração no potencial de repouso, no potencial de membrana aqui do neurônio. A gente entrou mais cálcio, teve a abertura de canais por um tempo maior, mas quando o cálcio ele perdeu o efeito, isso aqui vai acabar. Então, se a gente quiser fazer uma memória que ela vai ser mais duradoura, a gente tem que passar para potenciação de longo prazo tardia, para a gente fazer a codificação de novas proteínas e genes, então fazer uma coisa mais física, uma coisa mais duradoura, para essa memória ela ficar lá por mais tempo. Então, o que acontece aqui na potenciação de longo prazo tardia? Lembrando que ela vai envolver, então, produção de genes e de proteínas. Essa é a principal questão que a gente tem que ter na mente quando a gente fala de potenciação de longo prazo tardia. A gente vai ter a comunicação nas fibras colaterais de Schaeffer, então o neurônio CA3 do hipocampo com o neurônio CA1 do hipocampo. Vai ter todo aquele processo de despolarização. Se for forte o suficiente, o magnésio vai sair do receptor NMDA e vai ter entrada de cálcio. O cálcio vai se ligar na calmodina e isso vai ativar um complexo de proteína G, que é aquele mecanismo que a gente já viu várias vezes. Então, o complexo cálcio-calmodina, ele vai se ligar na proteína G, que vai ativar a adenilato ciclase que converte o ATP em AMP cíclico e o AMP cíclico que vai estimular a proteína quinase A. Então, aquele processo que a gente já viu várias vezes com relação à proteína G.
O complexo cálcio-camondina ativa a proteína G, que ativa o adenilato ciclase, ATP e AMP cíclico, e o AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A. Essa proteína quinase A, ela vai atuar lá no núcleo da célula num gene que é chamado de CREB1, tudo bem? Lembrando que a gente tem dois tipos de gene CREB. A gente tem o CREB2 que vai inibir o CREB1, tá bom? Então, em processos normais, quando isso não está acontecendo, o CREB2 ele vai ficar regulando a produção de genes do CREB1. Então, o CREB1 ele vai ser inibido, consequentemente, não vai ter a produção de genes. Então, a proteína quinase A, ela vai atuar no MAP, uma proteína que é chamada de MAP, para a gente inibir a célula do CREB tipo 2. Consequentemente, a célula CREB1 ela não vai ser mais inibida e ela vai conseguir funcionar. Essa célula CREB1 ela vai fazer dois mecanismos principais. No primeiro, ela vai sintetizar uma proteína que vai atuar aqui na proteína quinase A. Então, vai ser um ciclo. A proteína quinase A vai ativar o CREB1 e o CREB1 vai ter uma proteína que vai ativar a proteína quinase A. Para isso, pessoal, a gente tem que lembrar que a proteína quinase A PKA, ela vai ter duas partes que são excitatórias e duas partes inibitórias. Então, as partes excitatórias e as inibitórias vão ficar se controlando. A inibitória vai ficar inibindo, a excitatória vai ficar estimulando, e esse processo vai regular a atuação da PKA. O que que essa proteína que foi sintetizada pelo CREB1 vai fazer? Ela vai chegar nas partes inibitórias da PKA e vai inibir elas. Consequentemente, só as partes excitatórias da PKA que vão funcionar. Então, não vai ter inibição. A PKA vai ficar funcionando o tempo todo. Então, esse processo ele vai ficar se repetindo de forma cíclica. Tudo bem? Então, percebam que antes a gente precisava, dependia do cálcio estar aqui dentro para a gente fazer aquele processo funcionar. O cálcio saía, então não tinha mais estímulo. Aqui vai ser um processo que ele vai ser cíclico, que ele vai ficar se repetindo, tudo bem? Não vai depender de uma molécula entrar ou sair dali. Outra questão que a gente pode pensar também é que além do CREB1 fazer essa síntese dessa proteína que estimula a PKA, ele vai sintetizar outro gene também. Outros genes, principalmente esse aqui, ó, BDNF. Esse gene BDNF está muito relacionado com a conexão de novas transmissões sinápticas, a conexão de novos caminhos sinápticos. Então a gente vai prolongar os terminais axônicos e prolongar os dendritos dos neurônios de maneira com que eles consigam se comunicar com os novos neurônios, tudo bem? Isso é chamado de sinapsogênese, a formação de novas sinapses. Então, esses genes que foram sintetizados pelo CREB1, eles estão relacionados com a formação de novas sinapses e a fortificação de sinapses pré-existentes. E isso vai ser uma coisa mais física, vai ser uma mudança conformacional mesmo no neurônio para eles conseguirem se comunicar com diferentes neurônios. Então percebe que essa codificação de genes e proteínas agora realmente fez uma alteração física do neurônio? Isso vai ser uma potenciação mais a longo prazo mesmo, algo que vai ser mais difícil de você esquecer. Então, isso é o que a gente chama de potenciação de longo prazo, a fase tardia, que você não vai esquecer mais. Quanto à potenciação de longo prazo precoce, à medida que o cálcio ele para de fazer esse estímulo, a gente vai perdendo ele e vai esquecendo a informação, tudo bem? Então, sempre muito importante, quando a gente tiver uma memória relevante para a gente, fazer uma potenciação de longo prazo tardio, ok? Pessoal, só para lembrar que esse mecanismo ele é praticamente o mesmo mecanismo que a gente viu na aula anterior, de sensibilização a longo prazo. Então, a gente tem a liberação de neurotransmissores que vão ativar a proteína G. A proteína G ativa a adenilato ciclase, converte o ATP em MP cíclico, que ativa a PKA. A PKA vai atuar lá no CREB1, vai inibir o CREB2, então só o CREB1 vai estimular, e o CREB1 vai sintetizar duas proteínas principais. A primeira vai ser uma proteína que vai inibir a parte inibitória do PKA, ou seja, essa proteína vai estimular o PKA a manter esse processo cíclico. E no segundo momento, a gente vai ter a produção de genes que estão relacionados com a formação e fortificação de novas sinapses, tudo bem? E, pessoal, eu coloquei essa imagem também porque eu acho que ela sintetiza muito bem todas as informações que a gente falou até agora. Então, o que que vai acontecer? Quando a gente tem uma potenciação de longo prazo, a gente vai ter aquele estímulo que vai ser forte o suficiente para tirar o magnésio do receptor NMDA. Consequentemente, o cálcio ele vai poder entrar. Com o cálcio entrando, ele se liga na camudina, formando o complexo cálcio-camudina. E quando a gente tem o cálcio-camudina, a gente tem a ativação de duas proteínas, a PKC e a CAMQ2. A PKC vai pegar receptores que estão lá no citosol e expressar eles na membrana, de forma que a gente vai ter um estímulo maior nas próximas vezes. E a CAMQ2, ela vai fosforilar os receptores de tipo AMPA, então ela vai manter eles abertos por mais tempo, tudo bem? Aqui a gente vê aquele processo de potenciação de longo prazo tardia.
Então, a gente viu aqueles processos, teve ativação do PKC, ativação do CAMP2, e depois a camudina o cálcio vai se ligar à camudina, e isso vai ativar uma proteína G, que ativa a adenilato ciclase, converte o ATP em AMP cíclico, que ativa a proteína quinase A. Essa proteína quinase A vai atuar lá no núcleo da célula por meio do CREB, e esse CREB ele vai sintetizar uma proteína que estimula a pKa fazendo o processo cíclico e outra proteína que ele vai ter relacionado com a formação de novos contatos sinápticos, a potenciação de longo prazo tardia, tudo bem? E pessoal, outro conceito importante da gente ver também é que, eita, a gente vai voltar é que é muito importante lembrar que para a gente fazer uma potenciação de longo prazo, a gente precisa de dois estímulos principais. A gente precisa da liberação de glutamato do neurônio pré-sináptico, o neurônio CA3, e a gente precisa que esse glutamato ele tenha um estímulo forte o suficiente nos receptores de glutamato do neurônio pós-sináptico, o neurônio CA1. Então, esse processo de liberação de glutamato e de sensibilização dos receptores pós-sinápticos, ele sempre precisa acontecer para a gente ter a potenciação de longo prazo. Disso a gente já sabe. Mas existem alguns casos em que isso parecia não ser possível. Mas o nosso hipocampo ele vai tomar de algumas estratégias para fazer esses estímulos que não eram fortes o suficientes para fazer a despolarização e a sensibilização dos neurônios pós-sinápticos. Ele vai utilizar duas estratégias para fazer isso, quando essa estratégia não parece possível. A primeira ela é chamada de cooperação e a segunda de associação. Na cooperação, a gente vai ter dois neurônios que eles não vão ser fortes o suficientes para causar uma potenciação de longo prazo. Mas esses neurônios, eles vão se associar, de forma que eles vão liberar os neurotransmissores juntos, então eles vão se ajudar. E a ação de ajuda, de cooperação desses dois neurônios vai fazer com que a quantidade de neurotransmissor dos dois somadas possa levar a uma potenciação de longo prazo. Então, se tivesse apenas um, ele não ia conseguir fazer isso. Mas na junção de dois, eles vão atirar ao mesmo tempo os neurotransmissores, consequentemente, a gente vai conseguir fazer a potenciação de longo prazo. Então, a cooperação seriam diferentes caminhos que operam juntos para alcançar o threshold, que seria o limiar, uma vez que eles liberam glutamato e eles podem fazer uma potenciação de longo prazo, tudo bem? Já a associação, ela vai envolver não só os dois estímulos fracos que se ajudam e vão fazer essa potenciação de longo prazo, mas um estímulo forte que pode fazer facilmente aquele processo de liberação do glutamato e sensibilização dos receptores de glutamato, e um outro estímulo que ele vai ser fraco, então que não consegue fazer essa sensibilização dos receptores pós-sinápticos. Então, o que que vai acontecer aqui? Na associação, a gente vai ter um estímulo forte e um estímulo fraco. Só que esse estímulo forte, ele vai liberando mais neurotransmissores de forma que ele vai compensar o estímulo fraco. Então, esse estímulo forte vai liberar para ele e liberar para o fraco também, ajudando o fraco a também fazer uma potenciação de longo prazo também. Então, um caminho forte, um estímulo forte, pode levar a uma potenciação de longo prazo por conta própria e ele provém uma despolarização suficiente para o receptor vizinho dele, que está num caminho fraco, para também fazer uma potenciação de longo prazo. Então, ele vai fazer, além da dele, ele vai ajudar o neurônio vizinho dele, que ele está mais fraco, a também fazer essa potenciação de longo prazo, tudo bem? Pessoal, no último momento a gente fala sobre a depressão de longo prazo, que é um conceito muito mais simples que a potenciação de longo prazo. A depressão de longo prazo ela vai ser quando a gente não tem estímulos, a gente fica muito tempo sem ter o estímulo, consequentemente a gente tem uma diminuição naquela expressão de genes, uma diminuição naqueles processos que a gente viu anteriormente. Então, desculpa, pessoal. Mas, então, o que que vai acontecer aqui? Esse vai ser um princípio de usar ou perder. Então, quando a gente tem um estímulo que ele é forte, vai ter liberação de cálcio. Mas quando a gente tem um estímulo que ele vai ser mais fraco, quando a gente para de ter esses estímulos, vai ter menos cálcio. Tendo menos cálcio, a gente vai ter menos estimulação de fosfatases. Perdão, o contrário. Quando a gente tem menos cálcio, isso vai estimular fosfatases. A gente vai ter uma menor estimulação daquelas proteínas que a gente viu anteriormente. Então, com a estimulação de fosfatases, a gente vai fazer o processo contrário da proteína PKC. A gente vai pegar os receptores que estão lá na membrana e a gente vai tirar eles, de forma que eles vão voltar para o citosol. Então, a gente vai ter menos receptores e uma menor sensibilização. Esse é o processo de depressão de longo prazo, utilizando o princípio de usar ou perder, tudo bem? Então, pessoal, é mais isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje mesmo. Muito obrigado pela atenção. Espero de coração ter ajudado.